sobre a nossa posição em Cristo. É muito importante você saber a posição que você ocupa em Cristo. Às vezes nós estamos sofrendo, padecendo, passando por lutas, enfermidades, situações difíceis. Por quê? Porque o cristão, ele ainda não entendeu a posição que ele ocupa em Jesus. E eu preciso saber quem eu sou, a posição que eu ocupo. Se eu estou perdendo a batalha no mundo espiritual, é porque eu ainda não entendi qual é a minha posição. E hoje eu quero mostrar para você qual é a sua posição no mundo espiritual. Marcos, capítulo de número 16, o versículo que você vai ler comigo agora é o versículo de número 19. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Marcos, o último capítulo do Evangelho, 16, 19. Ora, diz a Bíblia assim, ó. O Senhor, o que está escrito aí? Depois de lhes ter falado, aqui é a ascensão de Cristo, tá? Foi recebido aonde, pessoal? No céu, a ascensão dele. O que a Bíblia diz? E assentou-se, onde que Jesus assentou? À direita de Deus, irmãos. Agora preste muita atenção nisso aqui. Essa é a grande questão. Pastor, o que é se assentar à direita? O primeiro ponto que você tem que observar aqui comigo é: estar assentado à direita significa, sim, uma posição suprema. Uma posição que tem toda a autoridade. Então a Bíblia está dizendo, Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Quem é Jesus, pessoal? Aí nós vamos agora começar a andar na Bíblia, vou te mostrar os versículos. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça. E eu e você, como igreja, nós somos o corpo de quem? De Cristo. Se eu sou o corpo de Cristo, irmão, você já viu assim alguma cabeça andando sem corpo pela rua? Não. Você já viu algum corpo andando pela rua sem cabeça? Se você viu um corpo caminhando pela rua sem cabeça, ou você cai para trás, amém? Você vai dar um grito bem forte, vai sair correndo. Se você andar na rua e enxergar um corpo, então não existe corpo sem cabeça. A Bíblia está dizendo que depois que Jesus falou para os discípulos irem, pregar o evangelho, batizar e tal, quando ele sobe aos céus, aonde que Jesus de Nazaré está hoje? A Bíblia está dizendo que ele está à direita do trono de quem? O que é estar à direita? Ele tem uma autoridade suprema, uma posição absoluta sobre toda a criação. Ali está o nosso mestre. E se o texto bíblico fala que Jesus é a cabeça, eu e você somos o corpo, o que nós temos que começar a entender? Essa é a minha, sua posição. Por que o diabo está nos vencendo? Por que essa enfermidade está prevalecendo, o vício está dominando a pessoa? Porque ela não entendeu qual é a posição espiritual que ela ocupa em Cristo. Ela não entendeu quem ela é. Ela não entendeu quem ela é no mundo espiritual, irmão. Você está junto com Jesus, sentado à direita. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Então nós recebemos tudo que Jesus Cristo de Nazaré recebeu de Deus. E você tem que começar a enxergar isso. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe disso. O diabo sabe quem você é. Agora, ele não quer que você fique sabendo qual é a sua posição, o poder que Deus te deu, quem você é no mundo espiritual. O trabalho do diabo é enganar você, para que você não entenda quem você não compreenda a posição que Deus deu para você no mundo espiritual. Você tem que entender a sua posição. Amém? Você tem que entender quem você é. Jesus está onde hoje? À direita do trono de quem? O que significa isso? Posição suprema. Não tem posição maior do que essa. Ele está à direita do trono de quem? De Deus. Com a autoridade suprema. Então, se ele está à direita e eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, nós temos que começar a entender a posição que ocupamos. Vamos em Efésios capítulo 1. Segue em frente com a Bíblia. Efésios, você vai um pouquinho para frente agora. Você estava em Marcos, só continua com o pastor. Efésios capítulo 1. Pega uma caneta para você ir sublinhando esses textos importantes. Hoje estou pregando uma mensagem que vai ensinar você sobre a posição que você ocupa. Eu quero que você ore com fé, determine o seu milagre, a sua bênção. Quando a gente terminar essa oração, você vai orar com fé hoje. Preste atenção, a fé vai ser produzida em você. Efésios, está lá no Novo Testamento. Um pouquinho para frente, você está em Marcos? Vai seguindo. Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Efésios capítulo 1, amados. Vamos lá, queridos. Efésios 1. Você vai ler comigo agora o versículo 18. Olha o apóstolo Paulo aqui, amados. Ele está fazendo uma oração pela igreja dos Efésios. Por isso que é muito importante eu e você lermos a Bíblia. Principalmente o Novo Testamento.
E as cartas? Pastor, por que eu tenho que ler as cartas? Porque as cartas mostram quem você é em Cristo. E você tem que saber quem você é. Chega do diabo te dominar, te vencer, você ser um cristão e está aí sofrendo. Olha que o Paulo está orando pela igreja. Eu vou direto para o ponto que nos interessa aqui, ó. 18. Tendo iluminado, Paulo estava orando pelos Efésios e pedindo que Deus iluminasse. Iluminasse o quê? Os olhos do vosso entendimento. Então Paulo estava dizendo que ele queria que Deus abrisse o entendimento dos Efésios. Para quê? Para que eles compreendessem quem eles são em Cristo. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Por que a pessoa está anos na igreja, está sofrendo com aquela dor, com aquela enfermidade, com aquela doença? Porque ela não entendeu quem ela é. Ela não está se enxergando como ela é no mundo espiritual. Porque quando eu enxergar quem eu sou, o diabo não me vence mais. Esse problema não me domina mais. Aí diz o 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para quê? Para que você saiba qual é a esperança da tua vocação. Todos nós temos um chamado de Deus. E você tem que exercer o seu chamado. Agora continue. A esperança da vossa vocação, no versículo de número 18. E quais as riquezas do que, pessoal? Da glória da sua herança onde? Nos santos. Então, há uma herança que Jesus deixou para nós. Há algo que Jesus deixou com a morte dele na cruz para mim e para você. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Quem crê, diga amém. Você crê no que Jesus fez? Mas como é que eu vou crer naquilo que eu não conheço e eu não sei? Então eu preciso conhecer, para que eu possa ter oportunidade de acreditar, de entender. E segundo a operação da força do seu poder. 20. O que o poder de Deus fez? Agora vai prestando atenção nisso aqui. Manifestou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos, e pondo Jesus à sua direita onde? Então isso aqui é verdade. A Bíblia diz pela boca de duas testemunhas, toda a palavra é confirmada. 2 textos falando sobre a posição espiritual que Jesus ocupa. Agora ele vai explicar um pouco mais do que o Marcos, o apóstolo Paulo aqui. Aí ele diz, a sua direita nos céus. 21. Qual é o poder que Deus deu para Jesus? 21. Acima de todo o quê? O que é um principado, pastor? Pega uma caneta e vai escrevendo. Principado é um governo. É algo que governa, mas Paulo está falando do mundo espiritual. Então ele está falando que está acima de todo o governo espiritual. Quem é que governa o reino das trevas? O diabo. Então você está com poder acima do diabo. Continue comigo, a Bíblia diz. Principado, poder, então alguém que tem autoridade. O que mais? Potestade, que é um ser espiritual que coordena ali os demônios. Domínio, e existem demônios que dominam lugares, regiões, cidades. Às vezes você vai em determinado bairro, cada esquina tem prostituição. Você vai no outro bairro, nossa, é dominado pelas drogas. Você vai no outro, dominado pela bebida. Você vai no outro bairro, tem que cuidar, pastor, tem a rua tal, o beco tal, ali é perigoso, é violência. Tem um demônio que domina aquele lugar. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus está acima disso. Ele tem poder acima disso. Ele foi colocado à direita de Deus. Agora continue. Vamos lá, queridos. A Bíblia diz domínio e de todo nome que faz o quê? Então está dizendo que o nome de Jesus está acima de qualquer nome aí que se nomeie, que diga que tem algum poder ou que pode alguma coisa. Pastor, um dia eu fui orar para uma pessoa, o demônio disse que ele é poderoso, que ele é forte. Não é. Ele mentiu para você. O diabo é o pai do quê? Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Pastor, mas o demônio olhou para mim e falou, eu sou o Lúcifer, eu vou vencer você. Ele está mentindo, irmão. O diabo é bom em mentir. E ele mente tanto que ele faz você acreditar que você é pequeno, que você é fraco, que você não pode, que você não tem fé, que você é incapaz. Não acredite no diabo. O diabo sabe quem você é. O diabo sabe o poder que você tem como cristão. O diabo sabe a posição que você ocupa no mundo espiritual. Nós somos o corpo de Cristo. Estamos à direita de Deus. Temos autoridade sobre toda a obra das trevas. E você tem que se posicionar hoje, mandar embora essa dor no joelho, na perna. Esse mal que está te atingindo. Diz mais, continue. Todo nome que se nomeia, não só neste século, a Bíblia está dizendo, mas também aonde? No vindouro. Irmão, há anos atrás, determinadas doenças não existiam. Nós não ouvimos falar de depressão. Há muitos anos atrás, você não ouvia falar de osteoporose. É ou não é? Você não ouvia falar. Então, não importa a doença nova que vai vir. Não importa o problema que vai surgir. A Bíblia está dizendo que Deus colocou Jesus numa posição de autoridade, que ele está acima de todas as coisas. Não importa o que o diabo invente.
Jesus está acima disso. Agora continue. Aí diz, de todo nome que se nomeia, diz mais a Bíblia Sagrada. Continue comigo. No vindouro, agora presta atenção no 22, o que diz? E sujeitou, o que sujeitou? Não tem nada que não esteja sujeito a quem? A Jesus. Todas as coisas. Pastor, mas aquele demônio lá falou que ele é poderoso. Ele está debaixo do nome de Jesus. Pastor, mas o médico falou que aquela doença. Não tem poder, irmão. Continue. Todas as coisas, não importa se elas são físicas, não importa se elas são espirituais ou se elas são emocionais, não importa o cunho dessa situação. O nome dele está acima, querido. Agora continue comigo, diz mais o texto. E sujeitou todas as coisas aonde? Aos seus pés, ou seja, tudo isso está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E sobre todas as coisas, leia a Bíblia, constituiu Jesus como cabeça de quem? O que o Marcos falou, o Paulo está completando aqui. Cabeça da igreja. Agora continua, o que a igreja é? Versículo 23 está explicando. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo, aonde? Então preste atenção, se eu sou o corpo de Cristo, então o diabo está debaixo dos nossos e não tem poder, não tem força. Só que o diabo não quer que você enxergue isso. O diabo não quer que você assuma. O diabo não quer que você tome posse do que Jesus fez, da posição que ele te deu, da autoridade que ele te entregou, do poder que você tem a partir do momento que você aceitou Cristo e ele está lá. Hoje você representa ele nessa terra. Hoje você tem esse poder. Hoje você tem que orar. Hoje você tem que usar essa autoridade. Ela é sua. Não é algo que Deus ainda vai te dar. É algo que Deus já te entregou. Você tem poder hoje para resolver o problema que você entrou aqui enfrentando. Deus já te deu. Você tem que se posicionar agora, usar a sua fé. Você tem que orar. Amém? E fé você tem que usar ela agora. Olha a Bíblia continuando para nós. Agora você vai comigo no Salmo 82. E olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 82, queridos. Salmo 82. Então o diabo sabe que Deus te deu esse poder. Só que ele não quer que você se veja assim. Ele não quer que você se posicione. E você precisa se posicionar. Você tem que saber quem você é e a posição que você ocupa em Cristo. Cristo está à direita. Então nós estamos nesse poder, nessa posição de suprema autoridade. Salmo 82, todos acharam? Então leia com o pastor o verso 6. E olha o que a palavra de Deus está falando para você. E eu disse, o que diz o Salmo 82? Vós sois o quê? Irmão, Deus colocou você como um Deus sobre esse problema. Como um Deus sobre o diabo, como um Deus sobre esse vício, como um Deus sobre essa enfermidade, essa situação. Não sei o que você está enfrentando, pode ver que a letra é minúscula, ou seja, nós somos deuses sobre esse problema. Agora, vós outros sois todos filhos de quem? E o que nós somos? Filhos de Deus. Agora, pastor, então eu tenho esse poder. Então, claro que você tem poder no mundo espiritual. No mundo espiritual você é um Deus sobre o diabo, sobre essa situação. No mundo espiritual você é um Deus sobre esse problema. Você tem poder e Deus deu para você. Se posicione. Eu não estou falando do mundo físico, que você é um Deus, vai sair voando. Eu estou falando do mundo espiritual. Deus te deu poder sobre a doença, sobre o diabo, sobre esses problemas. E você tem que usar o poder que Deus te deu. O diabo sabe quem você é. O diabo sabe o poder que você tem. Mas agora é hora da gente se levantar. Vamos comigo em Lucas 4. Você vai ler comigo uma passagem muito importante, que um demônio vai olhar para Jesus, vai reconhecê-lo. E vai reconhecer a autoridade, vai reconhecer o poder que ele tem. O diabo sabe quem você é, sabe o poder que você tem, sabe a capacidade que você tem. É hora de usar o que Deus te deu. E Deus te deu poder. Lucas 4, todos acharam, amados? Então vamos ler com o pastor, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Agora esse demônio vai reconhecer a autoridade de Jesus. Verso de número 33, queridos. E estava na sinagoga, quem é que estava na sinagoga? Um homem que tinha o quê, queridos? Um espírito de um demônio o quê? Então tinha um homem ali endemoniado, representando o inferno. E este exclamou em alta voz, versículo 34 de Lucas 4. Dizendo, todo mundo, o que o demônio disse? O que temos nós contigo. Como é que ele chamou ele? Então o demônio sabia quem Jesus era. Não esquece que eu estou te falando.
O diabo sabe quem você é. O diabo sabe o poder que Deus te deu. O diabo sabe a capacidade que você tem. O que ele não quer é que você enxergue isso. Porque enquanto eu não enxergar quem eu sou, o poder que Deus me deu, a autoridade que Deus me deu, eu vou perder a batalha. Eu preciso enxergar o poder, a autoridade que Deus me deu. Você tem que enxergar. Nós estamos sofrendo enquanto não sabemos quem somos. Aí diz, continue. E como é que ele diz? Jesus Nazareno, vieste a fazer o quê? O Filho de Deus tem poder para desfazer as obras do diabo. O que o diabo está fazendo na sua vida? Você é um filho de Deus, se posicione, use o poder, você tem poder para desfazer. Agora é o final. Bem sei quem és. Ou seja, o diabo sabe quem você é, o diabo sabe quem o crente é. O diabo sabe se você está servindo a Deus ou não. E ele sabe que você tem autoridade. Aí ele diz, tu és o santo de quem? O que é o santo? Uma pessoa separada, uma pessoa que está vivendo agora para Deus. Você vê? O diabo sabe a posição que você ocupa. O diabo sabe quem você é. É hora de você enxergar isso. É hora de você se posicionar. É hora de você usar autoridade. Vamos no livro de Atos. Outro demônio que vai reconhecer agora. Capítulo número 19. Olha só. Atos capítulo 19. Atos 19. Todos acharam? Então vamos comigo. Atos capítulo 19, versículo 13. Atos 19, 13. Lê com o pastor o 13. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de quem? Do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, olha como ele sabe quem você é. Disse, o que o demônio falou? Conheço a Jesus, ou seja, reconheço a autoridade que Jesus tem. Bem sei quem é Paulo, ou seja, eu sei que Paulo tem autoridade, eu sei que Paulo tem poder. Aí o demônio olhou para eles e disse, mas vós quem? É assim que o diabo trabalha. Ele quer que você não acredite em quem você é. Ele quer que você se sinta incapaz, pequeno. Ele trabalha com a dúvida. O diabo é o pai da mentira. Ele engana você para que você não enxergue quem você é. Para que você ache que você não tem poder sobre ele. Para que você ache que você vai perder a batalha, não vai conseguir expulsar, não vai vencer a doença, não vai vencer o vício. Os jovens perderam a batalha, o demônio venceu eles. Porque quando o demônio falou, quem vocês são? Eles já ficaram com medo. Já ficaram assustados, já deixaram o engano do inimigo entrar. Irmão, o demônio sabia quem era Paulo. O demônio sabe quem você é. O demônio sabe a autoridade que você tem. Ele sabia a autoridade que o Paulo tinha. Ele olhou para Jesus na sinagoga. O diabo sabe que hoje você espiritualmente é um Deus sobre ele, tem autoridade. Você está à direita de Deus. É hora de você usar o poder que você tem. É hora de você se levantar. É hora de você mandar esses pensamentos ruins. É assim que ele trabalha. Nos pensamentos, trabalha colocando a dúvida, o medo, a preocupação. Dizendo que você não pode, que você não é capaz. Mas você tem que usar o poder que Deus te deu. Amém? Você está andando com Deus, está andando na palavra, está fazendo tudo certo. Você tem poder sobre o diabo. Você tem que se posicionar. Até quando você vai aceitar essa dor na coluna, essa dor na perna, essa renite, esse problema, esse mal dentro da sua casa? Você tem que orar hoje com fé e dizer, demônio, pode sair em nome de quem? E ele vai sair, irmão, várias vezes durante esses anos. Teve uma vez que eu fui na casa de uma pessoa, o demônio, na frente, todos os familiares manifestou, e estava quase toda a família da mulher na casa. E ele olhou para mim, e ele falou assim, que eu era fraco, que eu não poderia expulsá-lo. E ele falou na frente de toda a família, irmão. Estava toda a família ali, ele olhou, você não vai me expulsar, você não pode. Falou umas coisas, eu nem me lembro, faz muitos anos isso. Foi numa casa fazendo uma visita. Irmão, todo mundo já deve ter ficado apavorado, os familiares. Ai, meu Deus, e agora e tal. Irmão, só o que eu fiz eu sei quem eu sou. Eu sei o que Jesus fez por mim. Amém? Você está servindo a Deus. Você sabe que o diabo é o pai do quê? Esse demônio está mentindo. Eu peguei o versículo do Salmo, lembrei na hora, o Espírito Santo fez eu lembrar, olha, o Salmo fala tal coisa. Eu falei, demônio, a palavra de Deus diz, o Senhor é a minha força. Quem que eu vou ficar com medo com receio? Demônio, você está amarrado, você vai pegar o que é seu. Sai dessa mulher. Ele saiu. Foi embora rapidinho. Só que o diabo vai tentar enganar você. Para que você se descaracterize. Para que você deixe de acreditar no que o Paulo está falando.
que você tem uma posição espiritual acima dele, que você está à direita de Deus, que você tem todo o poder. Esse mal não pode continuar na sua vida. Você tem que se levantar, assumir a sua posição. Hoje você entendeu quem você é e hoje é o dia de você mandar esse mal embora. Vamos ficar de pé. Olá para você que está no meu canal agora, que é o pastor Luiz Vargas. Que prazer ter você aí assistindo um vídeo, uma mensagem. Espero que essas palavras estejam falando ao seu coração. E olha, se você puder, curta a mensagem, deixe seu comentário e compartilhe com alguém para divulgar e nos ajudar a fazer esse canal crescer, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.